No programa Perfil de hoje, vamos prestar uma homenagem ao escritor, contista premiado, crítico de arte e pesquisador cearense Herman Lima. Herman de Castro Lima era um homem inteligente e disciplinado que dedicou boa parte da sua vida à obra que o consagrou nacionalmente, a história da caricatura no Brasil. Para os que já o conhecem, vale a pena relembrá-lo. Para os que não conhecem, vale a pena conhecer. Com vocês, o documentário O Perfil de Herman Lima. Pedir apenas licença para não continuar silencioso como tenho estado até aqui. O Herman escreveu 17 livros, se não me falha a memória. Mas, no entanto, se ele apenas tivesse escrito este que eu reputo como o mais importante da sua bibliografia, que se chama A História da Caricatura no Brasil, ele já merecia um lugar de honra no panteão dos escritores brasileiros. Meu pai era um contador de história exímio, ele tinha esse dom de nos prender contando histórias, várias histórias fazem parte dos livros dele de memória e nós crescemos escutando essas histórias. Eu tinha amigas que se comprometiam a estudar em casa comigo, porque elas diziam: ah, Marta, é ótimo estudar na sua casa, porque seu pai é um livro de história vivo. Então, cada história vai mostrar não o que ele viveu ou o que ele escutou. Tudo isso ele ia guardando na memória. O que nós tivemos que estudar, ele quase que vivenciou isso, presenciou isso pela idade dele. Eu achava muito interessante dizer que papai era do século passado. Herman Lima nasceu no dia 11 de maio de 1897, um ano muito característico, porque estava o Brasil na fase de passar do Império para a República, ainda com os efeitos da mudança e também com os efeitos da libertação dos escravos de 88 e também aquela expectativa da mudança de século. Bom, o Herman nasce em Fortaleza, na Rua Formosa, nas imediações do centro, na casa de uma tia Elvira, que era uma tia que ele falava bastante. Ele era filho de Antônio Silva Lima e Julieta de Marteau de Castro Lima. Julieta de Marteau era descendente de belga, de onde originou 8 filhos, entre homens e mulheres. O primeiro deles foi o Herman e o mais jovem foi o Lauro, que era o meu pai. Era neto, por parte de mãe, de um médico ilustre, que era o Dr. José Lourenço de Castro e Silva. Foi uma figura importante em Fortaleza, ele foi prefeito, ele foi político, ele era médico, tinha um consultório na sua casa, num sobrado, na Rua Major Facundo, e que hoje em dia esse sobrado foi restaurado e é uma beleza de sobrado. E eram 2 doutores José Lourenço, né? Eles costumam dizer que era o primeiro doutor José Lourenço e o segundo doutor José Lourenço. Então, o primeiro
é bisavô de papai, já era um médico famoso e ligado à política, e teve um filho, que ele deu o nome de José Lourenço, e ele mandou esse filho para estudar na Bélgica. Lá, o doutor José Lourenço encontrou a Clara, ele se casa com ela e vem para o Brasil. Então, eu estou chamando a atenção dessa origem materna, porque foi uma origem que influenciou muito o papai, né? Toda a parte literária, né? Ele herda dessa avó, dessa tia Elvira, né? Ele sempre falava com muito carinho delas, né? No tocante como que elas foram responsáveis. A tia Elvira levava as revistas, o Tico-Tico, o Fonfon para ele ler, e isso foi fundamental, marcou na vida dele. Menino tímido e agreste, de difícil aproximação afetiva, no que, aliás, não mudaria muito no decorrer da vida. Em 1904, papai, então, com 7 anos, se muda com a família da Rua Formosa para o sítio do Meireles. Um casarão todo aberto ao sol e aos pobres, como ele dizia. Sua avó Clara havia falecido e a sua mãe herdou esse sítio. Quando, menino criado entre as 4 paredes de uma casinha da antiga Rua Formosa, de Fortaleza, cheguei ao nosso sítio do Meireles, onde iria me fazer adolescente e homem de coração insatisfeito para o resto da vida. Era cheio de cajueiros. Ele conta sobre essa mudança num capítulo do seu livro Imagens do Ceará, denominado Os Cajueiros de Meireles. Quando eles chegaram lá, tinham uns 200 pés de cajueiros. Era uma lembrança fundamental de papai, esses cajueiros. Ele falava do cajueiro, a árvore mais feminina e acolhedora. De tudo que se foi, no entanto, no correr dos anos e da vida, a memória mais nítida continuou a ser sempre a dos nossos cajueiros do Meireles. Era uma casa que tinha a cor branca e um rodapé negro. Tinha um grande alpendre, ele tinha exatamente a vista para o mar, porque à época não havia nenhum empecilho como casas ou apartamentos que tirassem essa visão da casa, do sítio, para o mar. Então o Herman teve assim uma infância bastante divertida, porque morar dentro de um sítio e na cidade, isso era extremamente prazeroso. Minha clara e doce praia do Meireles, que me viu correndo a cata de búzios cor-de-rosa, contra o recorte das ondas verdes, enfeitadas de rendas tão lindas, que nem mesmo as da rendeira mais perita de minha terra. Ele estuda nos primeiros anos em casa com sua tia e sua mãe, e depois ele entra aos 12 anos para uma escola pública, que era a escola da dona Efigênia do Amaral, de quem ele sempre falava com muito carinho, e passa 4 anos nessa escola, e depois de 4 anos ele sai e vai trabalhar. Ele começa a trabalhar muito cedo, com 16, 17 anos, e os estudos secundários ele faz prestando provas, fazendo provas não em escolas regulares. E depois dessa época, ele começa a trabalhar em Fortaleza, numa fotografia Olsen. Meu pai trabalhou com Herman Lima. Meu pai era o poeta Otacílio de Azevedo.
Nessa época ele estava aprendendo fotografia, como o Herman Lima também estava, no Foto Olsen, no centro da cidade, nos anos 12, 13, 14, por aí. Nessa época houve um fato que abalou toda a cidade, que foi o assassinato do José Nogueira. José Nogueira era filho do professor Joaquim Nogueira. Era dono de um grande colégio aqui, muito conceituado, e ele era fotógrafo amador. Então ele andava muito lá pelo Olsen, à procura de material fotográfico, né? E então o Herman Lima era muito ligado a ele. E ele foi assassinado durante uma festa num clube aqui em Fortaleza, na rua Senador Pompeu, com Guilherme Rocha. Então, isso aí abalou a cidade toda, os amigos. Então, um assassinato brutal desse tinha que mexer muito com o Herman. Ele é uma pessoa de sentimentos, né? Escritor, pensador. Então, tinha que mexer muito com ele, e como mexeu. Então, foi talvez o primeiro amigo do Herman Lima tenha sido ele. A crônica que ele escreveu a respeito, com muito sentimento, traduz bem isso. Tempo depois vai trabalhar como um escriturário num órgão fiscal, até que ele, já muito ligado, né, às artes, à literatura, ele inclusive desde pequeno ele era interessado em desenho, ele teve desenhos publicados nas revistas da época, Fonfon, Malho. Na revista O Tico Tico, que foi uma revista famosa do começo do século XX, Gustavo Barroso tanto escrevia como desenhava. E o Herman começou a mandar uns desenhos e começaram a sair. E ele ficou muito entusiasmado com isso, ele gostaria de ser desenhista. Futuramente ele vai escrever sobre a caricatura no Brasil, mas ele abandonou logo o desenho. Em 1919, ele foi para o Aracati trabalhar na estrada, porque o 19 foi um ano seco. E havia a possibilidade de ele ser feitor das turmas na estrada que estava sendo feita entre Aracati e Morada Nova. Então ele foi feitor, depois foi apontador, aquela pessoa que ia de barraca em barraca, onde estavam os trabalhadores, fazendo a chamada, e chamava-se apontador. E ele andava a cavalo em todas aquelas estradas, via a seca, via os efeitos da seca, e foi ali que ele se inspirou para muitos dos seus escritos, inclusive Tigipió, que ele publicou, mostrando fatos, alguns reais, outros fictícios, que aconteceram ali. E já depois desse período, né, ele fica na estrada de rodagem de 19 até mais ou menos 21, ele já havia prestado 2 concursos, ele passou e com louvor, né? Um deles ele passou em 8º lugar, 9º lugar, mas havia um problema que ele não era nomeado. E aí ele resolve escrever uma carta para Epitácio Pessoa, solicitando a sua nomeação, porque os concursos já iam caducar, e é nomeado. Assim ele ingressa na carreira pública e logo a seguir ele pede transferência para Salvador, porque ele aí vai estudar medicina na Faculdade de Medicina da Bahia. Mudou-se para Salvador para fazer o curso de medicina e onde conheceu a Anete. Quando ele chega em Salvador, ele já tinha passado o período lá no interior, ele já chega com o livro de Tigipió, né, com as novelas e os contos, já chega em Salvador com esse livro pronto
E lá ele edita o livro. O livro é editado em 1924, mas ele estava já pronto desde 22. Então, esse Tigipió, o título do livro faz menção a uma frutinha do mato. E ele explica que é uma frutinha muito gostosa, que a pessoa come e acha bom e tal. Mas comida, um ou duas ou três não faz mal, mas se comer muito, mata. Então, ele põe isso como epígrafe ao conto Tigipió, que conta a história de um homem que tem uma filha, passa um rapaz sempre por lá, um Heitor, e o certo é que eles começam a namorar e sem pedido de casamento nem nada, ele engravida a moça. E o velho aqui da história, é o Cesário. No final, quando ele vê, aí a moça confessa a ele tudo, aí ele diz ao Heitor, espera aí chama a filha. Quando os dois estão perto, ele tinha preparado uma armadilha, encheu de pólvora, um monte de pedra e tapou. Aí diz assim, o velho, entanto, mirava os dois de esguelha, súbito demudado, os olhos loucos, a face aberta num sorriso de crueldade infernal, deixou a rapariga chegar mais perto. Abaixando-se então, disfarçadamente, num relance, afastou a pedra que cobria a mina, riscou um fósforo devagar e acendeu a mecha. Ou seja, matou os três. O conto principal, que é o Tigipió, ele foi depois filmado em 1985 e é um livro que foi premiado e conhecido nacionalmente. Então, depois que foi feito o filme, esse livro passou também a ser muito procurado e muito lido e aplicado, inclusive, em colégios do ensino fundamental e médio, como livro paradidático. Meu pai era daquela região ali, onde o Herman Lima escreveu, tendo aquela região como pano de fundo da história do Tigipió, que era a região do Boqueirão do Cesário. E, por acaso, Itaiçaba é a cidade que eu escolhi ali naquela região para ser o cenário do filme, porque era a cidade onde eu ia passar as férias quando era criança. Então, é importante, na hora de realizar um filme, você conhecer bem as locações. Né? E o Herman Lima foi muito gentil comigo, eu não o conhecia, e quem me encaminhou para falar com ele foi um amigo dele, Adolfo Bloch, da Manchete. Eu fui e ele foi logo dizendo, não, o que o Adolfinho encaminhou só pode ser coisa boa. Aí eu disse a ele que eu pretendia transformar o conto Tigipió, com o qual ele tinha ganho o prêmio da Academia Brasileira de Letras em 1924, em um filme. E que eu não pretendia mexer nem na região, quer dizer, não deslocar dali de onde ele tinha feito o conto para outro local. E nem tampouco mexer na data. Porque as histórias estão dentro da geografia e da data, da época. Né? Quando você mexe num desses dois eixos, você pode enfraquecer muita coisa. E então ele, na conversa, lhe disse, então você já está respondendo algum dos pedidos que eu ia fazer. Era para não tirar da região e não deslocar da época que o fato se passou em 1919. Me diga uma coisa. Digo. De lá da pedreira vê aqui em casa? Vê. Mas você a gente vê de qualquer lugar. Ele se forma em 1928. Né? Ele publica As Faces da Criança, sua tese de doutoramento, com a dedicatória para a mamãe. A minha querida noiva, Anete Loureiro, com toda a pureza do meu afeto mais vivo, o meu futuro.
Em 1930, o Hermann tinha acabado de voltar do Rio de Janeiro, onde ele iria tentar uma transferência para o Tesouro Nacional. Essa transferência foi infrutífera porque ele não conseguiu conversar com ninguém, por conta que a Revolução de 30 tinha acabado de ser deflagrada, o Rio de Janeiro estava em polvorosa, e então ele voltou para Salvador, conseguiu voltar no último navio que estava vindo para Salvador. E chegando em Salvador, não passou muitos dias, ele tomou conhecimento que estava se montando uma caravana de forças revolucionárias, né, da Revolução de 30, para atacar a cidade de Lençóis, onde estava o maior chefe político da época, né, os antigos coronéis do interior, o maior chefe político da Bahia, se chama Horácio de Matos, uma figura importante na história política da Bahia. Esse Horácio de Matos era um homem que tinha 2.000 homens sob o seu domínio, sob as suas ordens. Se ele levantasse um dedo, ele conseguia 2.000 homens para lutar por ele com uma fé total, com uma dedicação absurda. O Hermann, quando leu a notícia de que Lençóis seria atacado para desarmar Horácio de Matos, ele correu ao Palácio da Aclamação, onde estava o comando da Revolução de 30 na figura de Juracy Magalhães, a quem ele conhecia de outras ocasiões. Ele disse para Juracy que a expedição a Lençóis ia ser uma loucura, ia ser uma carnificina, iriam morrer centenas de pessoas de ambos os lados. Por quê? Porque Horácio e seus homens conheciam aquela região, as suas ravinas, os seus penhascos, as suas montanhas, os seus buracos, as suas grutas, como a palma da mão. E, quando as forças da Revolução fossem atacá-los, eles iriam emboscá-los e ia ser uma mortandade. O Juracy ponderou ao Hermann que o desarmamento era imprescindível, porque a Revolução precisava realizar o desarmamento em todo o Brasil, e na Bahia competia a ele, e precisava demonstrar autoridade. Ela não podia deixar chefes políticos comandando 2.000 homens algumas centenas de quilômetros da capital da Bahia. O Hermann, então, ponderou com ele que isso poderia ser feito de forma pacífica. E assim foi feito. Assim, a missão de paz a Lençóis foi realizada. Horácio de Matos cumpriu rigorosamente com tudo o que lhe foi pedido. O desarmamento foi feito, todos os seus homens se desarmaram e parecia que a situação estava realmente realizada com sucesso. O desarmamento tinha sido realizado com sucesso. A missão de paz voltou a Salvador e qual não foi a surpresa do meu pai, do Hermann, quando 3 ou 4 dias depois ele lê a notícia de que um sargento da polícia, que recém tinha sido promovido pela própria Revolução a tenente, a mando do coronel que iria atacar Lençóis, mas que foi impedido pela ordem do Juracy Magalhães, esse tenente, chamava Hamilton Pompa, decidiu, por conta dele, prender Horácio de Matos. Aquilo foi uma bomba no meu pai. Meu pai ficou estarrecido e, assim que pôde, procurou o Juracy Magalhães novamente para que ele tentasse resolver a situação e soltasse o Horácio de Matos. Não foi conseguido imediatamente. Isso deixou Hermann muito chateado, ele ficou perplexo, ficou se sentindo usado e, pouco tempo depois, ele achou que não tinha mais clima em Salvador para continuar e decidiu se transferir para o Rio de Janeiro. Assim fez e, estando ele no Rio de Janeiro, ele estava num bonde no centro do Rio de Janeiro, na Rua Uruguaiana, lendo o jornal e quando lê a notícia de que Horácio de Matos, recém-solto, a prisão dele ocorreu em dezembro de 1930, ele tinha sido solto em abril, por aí, de 1931, quando foi em maio
de 31, ele não tinha voltado para Lençóis ainda, e ele foi assassinado nas ruas de Salvador, quando passeava com a sua filhinha de 6 anos. Aquilo deixou o Hermann marcado para o resto da vida. Olha, o livro Garimpos é um livro de contos que ele escreveu exatamente, que ele publicou em 1932 e que ele escreveu inspirado exatamente na cidade de Lençóis, onde havia um garimpo famoso na Bahia. Como ele passou uma temporada clinicando em Lençóis, inclusive atendendo esses garimpeiros, ele tinha muito material e escreveu um livro, um dos melhores livros dele, que é exatamente o Garimpos. Em 31 de julho de 1933, ele vai para Salvador para se casar com a Anete, e eles se casam em Valença, na Bahia, que era a cidade natal de mamãe, e vão passar a lua de mel no Ceará, em Fortaleza, para que sua família conhecesse mamãe. Após essa lua de mel, em agosto, eles retornam para o Rio de Janeiro, e nessa ocasião ele já trabalhava como auxiliar de gabinete do presidente Getúlio Vargas. E eu acho que esse trabalho dele, ele basicamente recebia a correspondência do Getúlio, fazia uma síntese daquela correspondência e encaminhava para o Getúlio. E muito, o que chegava eram pedidos para serem nomeados, ou pedidos de emprego. E é interessante que o Hermann, nesse lugar, ele parece que é bem sensível a essa questão de atender a pedidos de outras pessoas, como no caso dele. E ele tem um trabalho, além da redação, às vezes redação de discurso do Getúlio, ele recebia cartas de pessoas pedindo algum tipo de alocação de trabalho, e ele orientava essas pessoas: olha, você escreva uma carta para o presidente que eu faço chegar às mãos dele. E aí essa carta chegava para o Getúlio e ele ia lá e tentava alocar. O Hermann Lima, ele sempre foi uma pessoa que se mostrou assim muito séria, né? Mas eu penso que essa seriedade também se traduzia por ter que estar educando a quantidade de filhos. Terezinha, Jana, Maria Violeta, Silvia, Marta, Ana Beatriz, que sou eu, e João Antônio. Ele teve essa proeza, além da produção literária, ele teve uma produção significativa de filhos. Somos 6 mulheres, e depois o João Antônio, que eu sou praticamente mãe dele, porque quando ele nasceu eu já tinha 18 anos. Ele era um pai eu diria assim, de vanguarda. Que ele levantava de noite para dar mamadeira, para deixar a mamãe descansar, porque a preocupação dele sempre foi mamãe. Ele nos dava banho, ele levava para passear, ele levava para a escola, ele ia às reuniões da escola, ele tinha um convívio conosco, era a época, aliás, que ele escrevia a história da caricatura, sem nenhum tipo de preconceito, e essa eu acho que era uma marca importante do Hermann. Nós controlávamos tudo que ele fazia, até pelo movimento da cadeira no gabinete, como ele chamava, onde ele trabalhava ainda, sobre os livros dele, e quando a cadeira fazia um movimento, um barulho, nós sabíamos que papai, a qualquer momento, poderia aparecer. E como ele era a figura mais firme da casa, era sempre um aviso importante. E ele sempre leu muito. A biblioteca dele era enorme, em francês, em inglês, livros de arte. Quando ele morreu, para a gente dividir aquilo, ele dizia: não dividam a minha biblioteca. Isso aqui é uma preciosidade. Então, nós fizemos grupos de livros para não separar literatura francesa, literatura portuguesa,
os livros de arte também. Então, era uma coisa assim maravilhosa. Até hoje eu tenho muitos livros lá em casa. Presente para a gente era livro. Desde menina, no Natal, eram os almanaques de Tico-Tico, almanaque de Flash Gordon, todos aqueles que saíam no fim do ano. E, por outro lado, ele era também uma pessoa já mais velha. Eu, quando nasci, ele tinha já 50 anos. Então, nós éramos os 4 quase que netos de papai. E, inclusive, uma vez eu estava com ele na cidade e um amigo encontrou com ele e comentou: "Oh, Herman, pois é, a vida é isso, passeando, já passeou com seus filhos e agora passeando com os netinhos." E ele ficou muito... não gostou da brincadeira, e até porque não era verdade. Poderiam ser netos, mas são filhos. Papai trabalha como auxiliar de gabinete do presidente Getúlio Vargas de 1933 até 1937. O Getúlio chamava ele de Tigipió. Tigipió, qual é o seu sonho na vida? Meu sonho é ir para a Europa. Ele disse: então tá bem, quando tiver uma vaga, eu vou mandar você para lá. E quando chega em 1937, ele chama papai e diz: Herman, eu vou te mandar para a Europa. Você vai trabalhar no Tesouro de Londres. E papai vai para lá e fica de 1937 até 1940. E ele chegou lá, visitou a Europa, teve a oportunidade de ir. E até na Europa ele lembrava do Ceará. Quando ele chegou, foi nas férias de Natal, que foi a família toda para a Suíça. Tem as fotos dele na neve. Aí ele disse que quando ele via aquela neve branquinha, só lembrava das areias do Ceará, que era branquinha, feito areia das dunas do Ceará. Levou a família toda e, nessa época, começou a guerra em 1939. E ele acabou tendo que enviar a família de volta para o Brasil, por orientação do próprio escritório. As famílias todas dos funcionários voltaram e ele ainda ficou em Londres até 1940. E, a partir desse momento, é que ele começa a sua pesquisa regular na história da caricatura do Brasil. Foi um livro que ele levou 20 anos fazendo, foi muito tempo, mas nesse período ele ainda publica alguns outros livros, além de traduções que ele fez de Maso de la Roche e outros autores ingleses que ele gostava e tinha voltado da Europa já com esse intuito. Em 1941, ele então publica Na Ilha de John Bull, que é um livro também famoso, que é a visão dele sobre aquele país desenvolvido que era a Inglaterra. Ele gostou muito dos ingleses. Ele tinha muita admiração pela maneira dos ingleses levarem a vida e de trabalhar aquela seriedade. Ele sempre gostou. Ele aproveitou e viajou muito pela Europa na época e escreveu Outros Céus, Outros Mares, focalizando exatamente os outros países europeus. E foi publicado num período difícil para a humanidade, que foi na culminância da Segunda Guerra Mundial. 1942 foi um ano de muitas incertezas e ele publicou esse livro exatamente naquele momento que ninguém sabia se os países do eixo iam ganhar a guerra ou os países aliados. Até foi parar na Suécia, atrás de uma grande escritora que chamava Selma Lagerlöf, que ele conhecia e já tinha lido sobre ela, tinha livros dela. E ele foi uma vez, ele pegou o trem, atravessou
atravessou ali o mar, atravessou o mar primeiro, pegou o trem, foi parar na casa da Selma Lagerlöf. E quando ela chegou lá e disse que era um brasileiro que estava querendo conhecê-la, ela ficou tão impressionada, disse, mas como um brasileiro vem parar na minha casa? Ele nem sabia direito. Aí ele leva um livro de autógrafo para ela escrever. Então, é uma maravilha esse livro de autógrafo. A todo lugar que ele ia, ele tinha autógrafo dos grandes escritores. O Herman Lima era um caçador de autógrafos. Então, como ele morou um pouco na Inglaterra, ele tinha um autógrafo do Bernard Shaw. Ele foi atrás do Stefan Zweig, quando o Stefan Zweig estava no Brasil, pegou um autógrafo do Stefan Zweig. Tinha Gago Coutinho, enfim, e alguns autógrafos são feitos com versinhos. Então, é uma coisa interessante, porque é uma coisa muito... Século XIX, né? A pessoa tem um álbum de autógrafos, que nem as mocinhas tinham um álbum que o poeta escrevia um verso e tudo. Mas depois você fica vendo, nossa, esse tipo de coisa acaba produzindo uma coisa tão rica, porque esse álbum tem... Todo mundo está lá, os desenhos mais magníficos, artistas plásticos, poetas, escritores, até o Getúlio autografa. Enfim, achei assim, uma dessas coisas preciosas, que é até difícil de mostrar, né? Porque é um álbum, numa exposição, mas é algo que merecia ser... Isso também merecia ser republicado. Ou publicado, porque nunca foi. Em 1949, ele publica o livro Rui e a Caricatura. Em 1950, ele já faz uma outra publicação, um livro J. Carlos, um livro todo ilustrado. Papai era encantado com J. Carlos, que realmente era um caricaturista que mereceu uma grande parte do livro dele e tinha um trabalho maravilhoso. Em 1952, ele publica ainda Variações sobre o Conto. Variações sobre o Conto é um livro de pesquisa dele, um livro de teoria da literatura. Quando eu fiz, por exemplo, o meu mestrado em literatura, nós estudamos esse livro, porque até hoje é um manual em que os mestrados e doutorados na área da literatura estudam, porque é um livro muito bem escrito, sobre a estrutura do conto, sobre como é que se escreve um conto. E muitos contistas hoje ainda estudam o Herman Lima, exatamente para poder conhecer como é que é a estrutura da narrativa curta, que é exatamente o conto. Em 53, ele publica o Roteiro da Bahia, que era um lugar que a Bahia sempre foi o encantamento dele em termos de lugar, que ele era maravilhado, além de conhecer mamãe na Bahia, ele estudou medicina na Bahia e esse Roteiro da Bahia ele publica, sai a primeira edição em 1953. Em 1954, ele publica outro livro, que é Álvaros e Seus Bonecos, também com ilustrações e desenhos do Álvaros. E em 1958, ele publica Imagens do Ceará. Esse Imagens do Ceará é um livro de memórias. Ele escreveu esse livro exatamente incentivado por Gustavo Barroso, porque Gustavo Barroso era muito amigo dele, já tinha também escrito 3 livros de memórias aqui sobre o Ceará, e, inclusive Coração de Menino, Liceu do Ceará, e ele achou que a história, que as vivências do Herman Lima, aqui em Fortaleza principalmente, seria interessante que ele publicasse um livro. Então é um livro de memórias e muito interessante e muito bem escrito por Herman Lima. E em 1963 é que finalmente, depois de 20 anos, trabalhando sobre a história da caricatura, ele publica, então, a história da caricatura em 4 volumes, toda ilustrada, que foi um
livro monumental. São 4 volumes de muitas páginas que atravessam toda a história. Na verdade, é uma história da imprensa brasileira, né? Vem desde o começo dos primeiros jornais até os nossos dias, passa pela trajetória do grande Ângelo Agostini, acho que é o Herman Lima, que estabelece aí o valor do Ângelo Agostini para a história da caricatura no Brasil, e depois a grande transformação no final do século XIX, quando aquela caricatura da pedra litográfica, do esfumato, passa para uma coisa mais límpida, mais clara, e que o grande artista desse começo do século XX vai ser o J. Carlos. E das caricaturas que ele mais gostava, eu separei aqui algumas poucas, 3. Temos essa aqui, que é uma caricatura do J. Carlos. Essa caricatura aqui é uma caricatura eminentemente política, que é uma velhinha olhando um casario onde tem propaganda política de todos os jeitos, e ela perguntando assim: qual será a minha casa? E tem senador isso, senador aquilo, partido esse, partido aquele, etc. Essa Senhora das Rosas, o J. Carlos presenteou ele assim que a desenhou, e ele manteve em casa durante muito tempo. Mas o meu pai considerava esse o maior trabalho do J. Carlos. E a caricatura que ele mais gostava, que hoje está com a minha irmã, Ana Beatriz, é essa aqui, que infelizmente no livro está em preto e branco, mas ela é colorida no original. Ela mostra o Getúlio em frente ao Palácio do Catete, ali com as suas águias em cima, largando cascas de banana para que outros candidatos à presidência escorregassem e não conseguissem chegar ao Palácio do Catete. Realmente é uma caricatura maravilhosa. E o mais interessante é que a gente vai ver essas caricaturas, por exemplo, do Império, quando aborda a questão da escravidão, quando aborda a questão de privilégios e favores que muitos gozavam no Império e na República, que a gente vê que é uma atualidade muito grande. E a caricatura vamos dizer assim, uma forma simples, desde que o traço do artista seja realmente fruto de um grande talento, de expressar uma ideia com a simples imagem. Esse aqui, para mim, é o grande, vamos dizer assim, o grande chamamento da caricatura. Eu considero a história da caricatura no Brasil um livro fundamental, um livro que ensina muito sobre a cultura, sobre a política. Ele desenvolve alguns temas como a imagem do Rui Barbosa, por exemplo, na caricatura, o Barão do Rio Branco, né, figuras importantes da história política, a caricatura na propaganda, enfim. Ele é um grande estudioso e ele faz um trabalho profundo. É um estudo exaustivo, muito bem documentado. Portanto, quando ele faz os agradecimentos, ele menciona expressamente o Zé Olímpio, que foi um grande editor brasileiro, que o estimulou muito, porque o trabalho era muito difícil, muito árduo, e ele chegava quase a querer desistir. Mas esses amigos, entre eles o próprio Zé Olímpio, que permitiram que ele concluísse essa obra que é fundamental. Herman
Lima era um cearense, era um homem que manteve essa coisa com o Ceará. Ele tem crônicas, ele tem o seu grande livro, Tigipió, ele tem uma lembrança forte do Ceará, ele manteve seus laços, foto dele com Moreira Campos, com o Estrigas, né, com outras personalidades. Na casa dele, dizem os parentes, ele tinha sempre uma rede armada, recebia as visitas na sua rede. Então, ele manteve essa alma cearense, mas como muitos cearenses que daqui para lá vão, tinham um fascínio do Rio, daquela cultura da corte, né, do Rio de Janeiro, e foi atrás das coisas que eram muito, assim, marcantes do que foi a vida do Rio de Janeiro, capital federal, que foi a imprensa e a caricatura, né, esse sentido do humor que é tão presente nessa cultura cosmopolita dos cariocas. Bom, nós tivemos um convívio com Herman extremamente salutar. Na época, quando basicamente todos os anos ele vinha a Fortaleza, e quando chegava em Fortaleza, os grandes intelectuais e escritores da época, eles iam à casa do Meirelles para poder reaver as histórias de convivência dos mesmos. Então, ele me nomeou com 9 anos de idade o secretário dele para que eu pudesse recebê-los e anunciar a chegada dos mesmos lá na casa do Meirelles. Pessoas daquela época da intelectualidade, como Raquel de Queiroz, Cruz Filho, Moreira Campos, Eduardo Campos, Pascoal Barroso. Eu tenho por costume fazer depoimento com pessoas importantes. E estava em Fortaleza nessa época o Herman Lima, cearense radicado no Rio de Janeiro e muito amigo do meu pai, trabalhou junto com ele na fotografia Olsen. E eu levei meu pai junto. E fizemos o depoimento na casa dos Lima, lá no Meirelles. Enfim, eu gostaria de ser acadêmico, eu não quero ser candidato. Essa coisa de ser candidato desse modo não me agrada. Nunca insinuei que gostaria de ser acadêmico por causa do sistema de eleição, né? Essa coisa de visitar protocolarmente para pedir adesão à candidatura não é de muito efetivo, né? Na época, ele teria certamente sido eleito caso vencesse essa barreira. Aliás, ele está em ótima companhia, porque um dos bons amigos dele, que nos últimos anos a gente atendia o telefone diariamente, que foi Carlos Drummond de Andrade, também tinha a mesma dificuldade de fazer a entrada na academia dessa forma, né? Ele telefonava religiosamente entre 15 para as 9 e... Não, 15 não, minto. A partir de 9 horas, que antes talvez ele achasse que incomodava. Mas entre 9 e 9 e 15 ele ligava lá para casa para comentar o Jornal do Brasil com o meu pai. Era muito engraçado isso, que a conversa dos dois demorava ali uns 15 a 20 minutos, era comentando o que havia de interessante, curioso, pitoresco, então absurdo ou agressivo, ou o que fosse, né, no jornal. E em 1967, ele recebe uma homenagem, digamos assim, do José Olímpio, o editor dele, e que era muito seu amigo. Papai fazia, nesse ano, 70 anos, e o José Olímpio, então, publica seu livro de memórias, que se chama Poeira do Tempo. A Poeira do Tempo é o segundo, podia ser considerado até como segundo volume de seu trabalho de memórias. Ele escreveu também Poeira do Tempo sobre o Ceará, especialmente sobre Fortaleza. É um livro extraordinário, eu vivo relendo esse livro. Ele fala dos escritores da época, inclusive ele destaca meu pai de uma maneira assim, ele fala Leonardo Mota, muito bem vestido, e diz: em contraste, surgia também ao seu lado, em sua pobre indumentária de brim mal ajambrado, meu antigo companheiro de fotografia, Olsen Otacílio de Azevedo. Ele disse que meu pai
com a voz grave, quase rezando, dizia: no ermo ventre da noite, onde o meu ser se entranha, e erram convulsos no ar os meus fundos gemidos, é o teu amor, cuja saudade me acompanha, o objeto singular dos meus 5 sentidos. Esses amigos do Hermann, ele tinha uma grande vontade de cultivá-los, de tratá-los bem, de telefonar para eles, de agradar, porque ele gostava dos amigos de toda a vida, amigos como Pedro Ferreira, que foi seu conterrâneo, foi o seu contemporâneo na Faculdade de Medicina, como Lages Neto, como o escritor Braga Montenegro, do Ceará. E o Olegário Mariano, que ele tinha uma admiração desde os tempos quando ele morava no Ceará ainda. Ele já conhecia o poeta Olegário Mariano, que depois foi um amigo da vida toda, até a morte do Olegário. O Hermann, ele realmente, nesse aspecto, ele foi muito bem sucedido, né? Tinha amigos e amigos muito bons, leais e que mantiveram essa amizade durante muito tempo. Em 1975, ele recebe o prêmio praticamente mais importante que ele teve pelo conjunto de obras, que foi o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. E o meu pai, ele, no final da vida dele, ele reclamava, com razão inclusive, eu digo, que ele teve enfisema sem nunca ter fumado. E isso deixou ele muito chateado, porque ele precisava ficar com o balão de oxigênio do lado e aquela máscara e respirando com oxigênio por conta de pegar esse enfisema, que era algo... Ele disse: nunca botei um cigarro na boca, como é que eu pego um enfisema? Isso é um absurdo e tal. E acabou que ele fez um câncer intestinal, e esse câncer foi... Graças a Deus ele não sofreu, mas esse câncer acabou dando um fim de vida rápido para ele, porque ele já estava com 84 anos e foi considerado pelo médico que seria uma brutalidade fazer uma cirurgia de extirpação desse câncer, e aí ele foi definhando e acabou morrendo em 21 de junho de 1981, com 84 anos completos. Em 1981, um ano após a morte de mamãe. Mamãe morreu em 1980 e ele foi tomado de uma tristeza enorme. E em 1981 ele falece. O Hermann Lima, ele tem uma importância muito grande para a cultura brasileira, porque ele trabalhou em várias frentes. Enfim, foi uma pessoa que deixou realmente um legado muito importante. Sobre caricaturas, ninguém pode fazer aqui nada no Brasil que não se refira à obra dele. Eu não sei de quais salteados seus livros, eu não sei sua vida de cabo a rabo, não sei todos os detalhes. Mas me dá muita felicidade falar de um cearense de muito valor, um homem trabalhador, um homem íntegro, um homem correto, um homem humanista, um homem solidário, um homem que sempre cultivou amizades e sempre foi muito fiel e leal aos amigos.
No perfil de hoje, nós conhecemos a vida de Erma Lima. Para conversar conosco, envie e-mail para perfil@l.ce.gov.br ou ligue para a nossa produção pelo número 3277-3787. Para rever este documentário, você pode também se inscrever em nosso canal no YouTube. Até o próximo programa!